Todos nós somos muito gratos à medicina de emergência, que é excelente em situações de risco de vida. Mas e sobre o tratamento médico da doença? Especificamente o entendimento da causa da doença? Essa série de vídeos explica um modelo científico preciso para uma compreensão em um nível básico das mudanças no organismo humano, comumente chamadas de doença. Esta compreensão possibilita novas estratégias de cuidado para uma grande variedade de doenças, desde doenças comuns, como dor de garganta, a doenças crônicas, como diabetes, ou mesmo doenças graves, como câncer. Todos os interessados no tema são nossos convidados para esta introdução. Mas saiba, é natural que leve um certo tempo para integrar essa nova compreensão de saúde e doença. Nesta parte, começaremos nos perguntando por que uma terapia baseada na busca da causa praticamente não foi possível até agora dentro do modelo médico convencional. Em muitas doenças, a causa é dita como desconhecida, ou especula-se que seja, ou não é completamente explicada. Além disso, vírus e bactérias são frequentemente responsabilizados como causadores de doenças, por estarem, em muitos casos, presentes durante a doença. Mas isso seria como culpar a polícia por causar acidentes de trânsito, só porque eles costumam estar presentes nos acidentes que observamos. A mera presença em um acidente pouco nos diz sobre quem ou o que realmente o causou. De fato, os mesmos micro-organismos, nas mesmas quantidades, também podem ser encontrados em pessoas saudáveis, se você fizer o esforço de procurar por eles, e depois compartilhar o que encontrar com o mundo. Se a causa é realmente identificada, continuam restando perguntas sem respostas. Vejamos alguns exemplos. Em casos de osteoartrite, no joelho, por exemplo, uma cirurgia geralmente pode ajudar a aliviar as queixas. No entanto, o famoso experimento do cirurgião Bruce Moseley mostrou que os mesmos resultados de alívio podem ser obtidos por meio de uma falsa cirurgia. Isso é conhecido como efeito placebo, que leva a muitas contradições na medicina convencional. Como esses sintomas podem ser aliviados por uma falsa cirurgia? Todos nós acreditamos, desde a infância, entender como as cáries são formadas. Nós comemos açúcar que fica preso entre os dentes, as bactérias se alimentam do açúcar e produzem ácido. O ácido ataca o esmalte, levando à formação de buracos. Se as cáries geralmente ou sempre se manifestassem em pares, essa explicação seria plausível. Mas esse ácido é aparentemente incomum, pois quase sempre prejudica apenas um lado, deixando o dente vizinho inalterado. É bastante comum que fiquemos doentes assim que o estresse do dia a dia é aliviado pela chegada do fim de semana ou das férias. Um fenômeno conhecido como síndrome do lazer. Dizem que o sistema imunológico é enfraquecido pelo estresse e, portanto, se torna suscetível à infecção, incapaz de reagir à chegada de bactérias e vírus. Neste ponto da explicação, curiosamente, o indivíduo não está doente. É como se um bando de bárbaros invadisse um castelo que atualmente é incapaz de se defender, mas por alguma razão eles se negam a queimar o local inteiro até que os habitantes possam montar uma defesa. O bloqueio de grandes vasos é citado como a causa de ataques cardíacos, embora existam estudos que mostram que os vasos colaterais compensam quando ocorrem esses bloqueios, demonstrando assim uma grande diferença entre observação e teoria em relação a ataques cardíacos. Grandes mamíferos possuem muito mais células do que os pequenos. Eles deveriam, portanto, com maior frequência, sofrer de degradação celular maligna, na forma de tumores, uma vez que existem mais células que podem se degradar. No entanto, há uma observação bem conhecida na medicina, chamada paradoxo de Peto, que contradiz essa suposição. Tais contradições podem ser encontradas em uma variedade de imagens de doenças. Muitas vezes, a descrição de uma doença grave é a seguinte: o risco de adoecer seriamente com a doença X aumenta se você pertence a uma determinada faixa etária e fuma. Um gênero está mais em risco do que outro. Aqueles que estão doentes com a doença Y
tem 2 vezes mais chances de adoecer com X. O sistema imunológico desempenha um papel importante, que por sua vez é influenciado pela nutrição, atividade física e inúmeros outros fatores. Acredita-se ainda que os genes influenciam esse risco. Também se especula que dados como seu local de origem e a exposição excessiva ou insuficiente ao sol também influenciam esse risco. Um vírus especial está implicado em 90% de todos os casos de uma variante específica dessa doença. Com tantas suposições e fatores de influência de difícil controle, fica claro entender o porquê das terapias causais serem tão raras. Ao invés disso, os tratamentos se voltaram para os sintomas, com grande esforço e muitos efeitos colaterais. Essa mulher, por exemplo, foi diagnosticada com câncer de mama, devido a um tumor que afeta suas glândulas mamárias. Nesse caso, nossa sociedade dá a opinião de que é necessária a adoção de um programa radical, que consiste em cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Nas partes subsequentes dessa série de vídeos, veremos que passo a passo novas perspectivas e opções de tratamento se apresentarão, se considerarmos a causa e o curso da doença. Porque talvez existam leis previsíveis e precisas, individualmente verificáveis, que expliquem a causa e o curso de uma doença arbitrária X, que pode ser verificada pela maioria dos afetados com pouco esforço e que resolvam as contradições e ambiguidades acima mencionadas. Descubra essas leis a seguir, caso esteja disposto.